Um profeta, na verdade, é o Cipata Bandeira. Diz que a mulher não pode trabalhar nem como secretária. Então a pergunta é: qual é o papel da mulher segundo a Bíblia? Eu digo assim que muitos dos nossos irmãos de Deus, não é? Ateus falsos, que têm que afirmam até esse ponto, eu digo que é o diabo. Ou é burrice ou é o diabo. Quando alguém vem trazer uma afirmação do gênero e que você olha o perfil dessa pessoa, ou desse pastor ou desse profeta, ele tem uma formação teológica, ele tem uma estrada longa, né, numa vida religiosa, uma vida de liderança, e apresenta a mulher como um objeto. Ou é o diabo que está a usar esta pessoa, ou é a burrice desta pessoa. Aqui em Angola temos profetas de diabo? Muitos, temos muitos. Quem levanta profeta é Deus. Ou seja, numa definição, profeta não é visto como muitos vejam, né? Conforme muitos vejam, tem uma igreja, tem um ministério. Se tu queres conhecer um verdadeiro profeta, não é na manifestação do poder, porque um profeta falso pode acertar 10 profecias, 20 profecias, e um profeta verdadeiro pode errar 10 ou 20 profecias. O objetivo é manifestar a justiça e a vontade de Deus. E o profeta do diabo? Qual é o objetivo do profeta do diabo? É aquilo que Jesus disse, né? Em João 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Okay. E então o objetivo é matar, roubar e destruir. Todo verdadeiro profeta tem um compromisso com Deus. Todo falso profeta, ele vem de uma maneira oposta para quebrar a vontade e o plano de Deus na vida do indivíduo ou na vida do povo. Rádio 20 é líder em audiência na net. Olá audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Hoje vamos falar sobre religião, vamos falar sobre Deus, falsos e verdadeiros profetas também. Por conta disso temos cá um pastor para falar conosco relativamente a esses pontos que eu acabo por indicar. Hoje são 12 de outubro, o 10º mês do ano, sábado 2024 é o ano que já se vai. E 14 horas e 39 minutos na rádio e em toda Angola, tá certo? E, portanto, mais uma vez estamos cá para levar até si o melhor da informação e entretenimento. Mas me parece que hoje é mais informação do que propriamente entretenimento, tá certo? Entreter. Contudo, deixa-me falar consigo, meu ouvinte que está a acompanhar o programa pelo Facebook. Dê um like à nossa página para estar por dentro de toda a informação que nós vamos partilhando todos os dias para si. Tá certo? Você vai ter o conteúdo, deixa-me aqui controlar o som, muito bom. Você vai ter o conteúdo em primeira mão, se for nosso seguidor, se estiver a seguir a Rádio 20 pelo Facebook. Então faça já, ative as notificações para ir recebendo então as notificações sempre que formos partilhando os conteúdos que são feitos para si. Ouvinte que está connosco pelo YouTube, subscreva o nosso canal, ative o sininho para também receber as notificações e ir também recebendo os conteúdos que vamos partilhando diariamente, feito para si. Tá certo? Faça parte deste grupo de ouvintes, seguidores da Rádio 20. Hoje vamos conversar com o pastor Baltazar Augusto, responsável da Igreja Pentecostal Ministério, a Marca da Promessa. E vamos aqui, foi escolhido de hoje para falarmos relativamente a profetas falsos, verdadeiros e muitos outros pontos que nós temos aqui e que vamos conversar com o nosso pastor. Pastor Baltazar, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui pela primeira vez, né? Ok, boa tarde, obrigado pelo convite. Muito gosto, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Eu penso que fale um pouco mais próximo do microfone, muito bem. Ok. Perfeito. É pastor? Sim. Ok. É normal um pastor falar sobre profetas? É muito normal, de acordo à Bíblia, uma vez que pastor faz parte dos 5 ministérios de Cristo, então é normal, tanto quanto um pastor poder falar de um apóstolo, um evangelista falar de um profeta,
Um evangelista falar de um apóstolo, de um pastor, entende? Muito normal. Muito normal, né? Ok. Muito bom. Diga-me uma coisa. Como é que você vê o mundo profético aqui em Angola? Bom, o mundo profético aqui em Angola está enfermo. Digo assim que está doente, porque o que se vê ultimamente concernente o movimento profético, tipo, para quem conhece a matéria, para quem conhece, para quem está envolvido naquilo que é as Sagradas Escrituras, é de lamentar. É de lamentar. E segundo a Bíblia, falar de profeta, nós temos muitos textos, muitos textos, argumentos baseados na Bíblia, e que nos dias de hoje, não é que se vê hoje o movimento profético em Angola. Ok. Quais são os pontos que se referia que temos baseados na Bíblia que devíamos... Olha, tem muitos pontos. Não se verifica tem muitos pontos. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, no seu capítulo 13, fala acerca dos falsos profetas. Deuteronômio capítulo 13, no seu versículo 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, e não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse texto, ela está a nos mostrar o que eu aprendo, o que eu vejo dentro desse texto. Quem levanta profeta é Deus. Ou seja, numa definição, profeta não é visto como muitos vejam, né? Conforme muitos vejam, tem uma igreja, tem um ministério, tem uma igreja, pertence a uma igreja religiosa. Numa definição muito simples, profeta é um homem que exerce um ministério ou tem um dom profético. Pode ser um homem de Deus, pode ser um homem do diabo. Ok. Profeta também pode ser homem de diabo? Pode ser. Ok. Aqui em Angola temos profetas de diabo? Muitos. Temos muitos. A maioria ou a minoria? Deixa eu só explicar esse texto. O texto que eu abri, Deus está a dizer o seguinte: que se no meio de vocês se levantar, ou seja, o profeta na vontade de Deus, ou o profeta de Deus, ele não se levanta no meio do povo. É Deus que levanta ele. Isso já podemos ver a diferença, né, entre o falso e o verdadeiro. No meio do povo, não é? Deus pode levantar um profeta, Deus pode enviar um profeta para o povo. Mas o contexto aqui é o falso profeta. O falso profeta pode sair no meio do povo, como também pode vir de longe para o povo. Ok. Qual é o verdadeiro perfil de um profeta? O verdadeiro perfil de um profeta. Vamos pegar João Batista. Vamos pegar João Batista. João Batista nasceu com um propósito, uma missão, de endireitar o caminho de Cristo, do Senhor. João Batista, ele pregava para o seu povo, mas ele tinha uma vida isolada do povo, tinha uma vida isolada dos grandes, para não se contaminar, para não fugir, sair do propósito de Deus. O perfil de um profeta, ele se vê na simplicidade, o ensino em si que ele traz, concernente à Bíblia, e o propósito. Se tu queres conhecer um verdadeiro profeta, não é na manifestação do poder, porque um profeta falso pode acertar 10 profecias, 20 profecias, e um profeta verdadeiro pode errar 10 ou 20 profecias. Ok. O objetivo de um profeta qual é? Depende do profeta. Se o profeta é de Deus,
O objetivo é manifestar a justiça e a vontade de Deus. E o profeta do diabo? Qual é o objetivo do profeta do diabo? É aquilo que Jesus disse, né? Em João 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ok. E então o objetivo é matar, roubar e destruir. Todo verdadeiro profeta tem um compromisso com Deus. Todo falso profeta, ele vem de uma maneira oposta para quebrar a vontade e o plano de Deus na vida do indivíduo, na vida do povo. Ok, muito bom. O profeta tem um dom característico. Qual é Tem. o dom assim que eu identifico? Alguém chega até mim e diz, eu sou profeta, qual é o dom que eu devo identificar nele e dizer, não, este de facto é o profeta? Por conta do dom característico de um profeta normal, verdadeiro. Bom, aquilo que eu disse, né? O profeta, na luz da Bíblia, é um homem que manifesta a vontade e a justiça de Deus. O profeta não é muito visto, conforme muita gente tem olhado aí fora, que ele profetiza, revela, não é? Os dons proféticos existem. Os dons proféticos existem, mas o dom do profeta pode estar no ensino. O profeta pode ter um dom de ensino, nem sempre ele tem um dom profético. Ele pode ter um dom do ensino, pode ter um dom do conhecimento, pode ter o dom da palavra, pode ter o dom de cura, pode ter o dom profético também. Por exemplo, a Bíblia fala de Abraão, não é? Abraão foi para uma terra que Gênesis 20, ele vai para uma terra na qual o rei se apaixona pela mulher dele. E aí Abraão mente que a mulher dele, a Sara, é irmã. Aí o rei procura se apoderar da mulher de Abraão. E a Bíblia diz que Deus aparece em sonho repreendendo este homem. Ok. Só que Gênesis capítulo 20 traz Abraão em destaque como um profeta. E se nós olharmos no contexto histórico, Abraão nunca profetizou ninguém, Abraão nunca trouxe uma profecia, nunca estendeu a mão a ninguém, Abraão nunca curou ninguém, mas a Bíblia descreve ele como um profeta. Ou seja, o profeta se vê primeiro na intenção que ele apresenta, não é, diante do indivíduo, diante de uma sociedade ou diante de um povo. Nem sempre o profeta é visto quando ele profetiza, quando ele traz um milagre, quando ele revela, quando ele faz alguma cura ou faz prodígio. Mas no ensino, a Bíblia diz que os falsos profetas eles são vistos pelo ensino. O verdadeiro profeta ou o falso profeta é visto pelo ensino, não pelo que ele faz. Ele pode profetizar das 0 até 0. Mas, e todas as profecias serem, tipo, acontecer, tá lá, deu certo. É normal um profeta estar constantemente nos TikTok, Facebook, redes sociais, é normal? É normal, desde que a intenção seja propagar o Evangelho de Cristo. Ok. É profecia eu dizer no meu fiel que a tua mulher está a te trair, você burlou aquele te burlou, é normal? Não, Perdão, é profecia. Pode ser profecia, mas com um objetivo. Com o objetivo de destruir a imagem desta pessoa. E isso eu vejo, isso é uma das características de um falso profeta. E nós temos visto aí fora, temos visto nas redes sociais, que profetas, né, em meio público, na igreja, profetizar, trazer a revelação, trazer a verdade à tona de um homem, de um membro da igreja, e o membro está lá, né, sofrendo uma pressão, não é, psicológica, respondendo, combinando com a verdade, com a profecia, com a revelação do mesmo profeta. E isso, até um certo ponto, faz parte da característica de um falso profeta. Ok. Porque o verdadeiro profeta, ele guarda a imagem e a dignidade da pessoa. Por mais que a pessoa seja, mas no meio público... Não deve expor, né? Não deve expor. Vamos falar um pouco sobre o papel da mulher segundo a Bíblia, certo? O que eu quero entender mesmo é isso. O papel da mulher segundo a lei da Bíblia, qual é? Fala-se muitas vezes que a mulher não pode muitos. Eu já entrevistei profetas que disseram que a mulher não pode trabalhar, ok? Um profeta, na verdade é o Cipata Bandeira, diz que a mulher não pode trabalhar nem como secretária
e defende algumas teses mesmo que, prontos, precisamos aqui analisar também nessa nossa entrevista. Então a pergunta é: qual é o papel da mulher segundo a Bíblia? Segundo a lei da Bíblia. Eu digo assim que muitos dos nossos irmãos de Deus, não é? Ateus falsos, que têm que afirmam até esse ponto, eu digo que é o diabo. Ou é burrice ou é o diabo. Você quer me dizer que o Cepeta Bandeira ou é burro ou está possuído pelo diabo Satanás? Não, não é possuído. Eu estou a dizer de acordo com a Bíblia. Quando alguém vem trazer uma afirmação do gênero e que você olha o perfil dessa pessoa, ou desse pastor ou desse profeta, ele tem uma formação teológica, ele tem uma estrada longa, né, numa vida religiosa, uma vida de liderança, e apresenta a mulher como um objeto. Ou é o diabo que está a usar esta pessoa, ou é a burrice desta pessoa. Porque dentro da Bíblia, o livro de Gênesis 2, né, no versículo 15 em diante, né, no versículo 18 fala a criação, como Deus criou a mulher, mas o versículo 15 é o ponto-chave, não é? Primeiro, Deus criou a mulher com que propósito? Com qual propósito? Isso é que muitos homens e muitos pastores deviam saber. A Bíblia não é só você pegar, encontrar um texto e entender da tua maneira. A Bíblia se interpreta segundo também a vontade do Espírito Santo. Ok. E o versículo 15 está a dizer assim: e tomou o Senhor Deus, no capítulo 2 de Gênesis, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Com que propósito Deus pegou Adão e colocou no jardim do Éden? Está aí. Não é? Para lavrar e guardar. Ou seja, Deus colocou Adão no jardim do Éden para ser um protetor, um guardião, e para ser um provedor. No versículo 16, não é? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjudora que esteja como diante dele. E havendo, pois, Deus, o Senhor, né, formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Olha só o versículo 20. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjudora que estivesse como diante dele. Qual o objetivo primeiro de Adão no jardim do Éden? A terra era um paraíso. Deus pega Adão, coloca no jardim do Éden, que era o santuário da terra, com dois, né, objetivos, com dois propósitos. Primeiro, para lavrar a terra e guardar. Ou seja, Adão foi colocado para ser um guardião e para ser um provedor. Quando Deus traz os animais a Adão para dar o nome, antes, não é, o texto no versículo 18 está a dizer que não se achava uma adjudora. O que é uma adjudora? É alguém, não é, que tem um papel de ajudar um trabalho. Ou seja, se Deus achou uma necessidade de criar a mulher, é porque Deus criou o homem com força e fraqueza. Você não vai ter um ajudador ou alguém para te ajudar se você está capacitado de fazer um trabalho e terminar ela sem fadiga. Então, Deus criou Adão com força e fraqueza. Deus cria a mulher com este propósito, para ser uma ajudadora, ajudar alguém que provavelmente pode se cansar. Ok, mas que tipo... Tudo bem, mas em que contexto? Existem contextos. Por exemplo, eu entendo quando o profeta Cepeta Bandeira diz que a mulher não pode trabalhar é por conta dos assédios dentro do trabalho, do local de trabalho. E penso que é no contexto atual que ele se refere. Toda abordagem que envolve a mulher
não é vindo de um servo de Deus, deve ter fundamento, independentemente do contexto atual, deve ter um fundamento, e o único fundamento que sustenta é a Bíblia. O texto que eu acabei de ler, a necessidade, tipo, Deus não criou a mulher para ser primeiramente como esposa, como mãe de filhos. Deus criou para ser ajudadora, para que a mulher ficasse na mesma visão que o homem. A Bíblia diz que quando Deus trouxe os animais, Adão deu nome a todos os animais, mas para Adão não havia ajudadora. Ou seja, que dentro desse trabalho, ou dentro desse plano que Deus havia dado ao homem, esse plano que Deus havia dado ao homem, faltava alguém que podia ajudar a obra de Adão, que é a mulher. Deus cria a mulher para ser uma ajudadora. Esse é o primeiro papel. O papel da mulher na vida do homem. Sim, mas o contexto atual, a questão é essa. O contexto atual, dado os assédios que existem dentro das instituições Paulo, da empresa. Assédio existe em todos os lugares, até dentro da igreja. Ok. Assédio. Eu se pegar um contexto atual para defender algo que está fora dos padrões da Bíblia, eu passo a ser transgredor da própria palavra. É isso. Assédio, conquista, existe em todos os lugares, até dentro da igreja. Olha só, se um pastor afirmar que a mulher não pode trabalhar, mas dentro da igreja nós temos líderes, nós temos pastores que têm protocolos particulares. Temos, nas nossas igrejas, nós temos obreiras que às vezes trabalham dentro da igreja e às vezes o marido é pagão, o marido é mundano, o marido não é crente, e ela está praticamente quase a vida toda trabalhando na igreja e muitas das vezes atendendo às necessidades do pastor. E quais são as necessidades do pastor? Concernente à igreja, concernente à obra. Para quem... Tem certeza, pastor? Não, isso depende. As igrejas, não é? Nem todas as igrejas têm a mesma finalidade, nem toda a liderança tem a mesma finalidade. E há pastores que têm outras, sim, outras intenções. Então, se você, como um servo de Deus, vem afirmando concernente ao contexto atual, não esquece que nas nossas igrejas, e até igreja verdadeira, o assédio existe. Vamos embora. Prontos. Então, se a mulher pode trabalhar, então há mulheres atualmente que são ministras, diretoras de grandes empresas, e nesse contexto, se você diz, o pastor diz que a mulher deve ser ajudadora, Deus criou com esse propósito, certo? Sim. Então, a divisão, não vou dizer das tarefas, mas do dinheiro, do cumbu mesmo, das despesas de casa, pode ser 50%, 50%, é justo? Pode ser. Olha só, em nenhuma parte da Bíblia vai te mostrar que um homem sábio faz da sua mulher uma rainha, mas uma mulher sábia faz do seu marido um rei. O que é que quer dizer com isso? Que, bom, terra a terra, existem homens burros que noutra hora eram burros, noutra hora estavam no anonimato, mas por ele ter uma mulher de visão, uma mulher sábia, hoje esse homem está lá. Então, tipo, olhando a mulher como um objeto, olhando a mulher como uma pessoa, e há muitos, e eu fico triste porque até líderes trazem essa ideia, esse ensinamento, que a mulher não pode trabalhar, e dando a ideia que a mulher, parece o papel da mulher ser escrava, ser somente, tá lá, dependente total do marido. E isso é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia. A mulher, ok. Então, aquela conversa de que a mulher deve ser a dona de casa, aquela conversa de que a mulher é submissa. Muita gente entende mal que a mulher é submissa. E nesse papel, né, submissa ou submissão é alguém que está debaixo de uma missão, de uma autoridade. Certo. Ok. Eu falei algo dias atrás com alguns irmãos em Cristo e alguns se escandalizaram. Eu disse, a mulher tem autoridade dentro de casa. Isso é que muitos homens não aceitam, não admitem. A mulher tem autoridade. Essa conversa de que não, a mulher em casa não tem autoridade, a mulher não tem autoridade no lar, isso é uma conversa do diabo, totalmente. A mulher em casa tem autoridade, só não tem autoridade sobre o marido, mas ela tem autoridade para o marido. Ou seja, a autoridade da mulher é para o marido, é para a honra do marido. É como se fosse... Por exemplo, vou dar um exemplo
Vou pegar a igreja. A igreja é vista como a noiva de Cristo. A igreja tem autoridade. Recebe a autoridade de Cristo. A Bíblia está dizendo no livro de Coríntios Os que... exemplos vão nos levar muito tempo. Por exemplo, isso dá só um exemplo rápido, assim. Não precisa da igreja, um exemplo. Por exemplo, dentro de casa. Dentro de casa, em que momento é que a mulher tem autoridade sobre o marido? Não é sobre para o marido. Para o marido. A autoridade... Perdão, sim, para o marido. É diferente, são coisas diferentes. Sobre o marido é colocar o marido debaixo. Certo. Então, para o marido, a autoridade da mulher é exercida para a honra do marido. Em que exemplo? Tipo, uma mãe em casa, uma mulher em casa, eu já vi, e eu acho que também o Paulo já viu. O pai está ali, a mãe está da ordem nos filhos, ninguém sai até hora X. Ela dá castigo aos filhos, ela ordena os filhos. Isso é uma autoridade de uma mulher dentro de casa. Mas essa autoridade exalta a autoridade do marido, que é o chefe, que é o cabeça de casa. Por quê? Porque e tem acontecido que tem muitos pais que não são de muito falar. Não é de muito repreender, colocar castigo, repreender os filhos, colocar a casa em ordem. E muitas casas hoje estão em ordem por conta da mulher. Então, é nesse sentido. A ordem que a mulher coloca não é... Muitos homens se sentem mal. E eu acho que os homens tinham que ter mais... Né, nós os homens, e não só, até dentro das nossas igrejas, temos que bater palma, não é? Perdão, bater palma de muitos homens que têm mulheres do gênero. Tem mulheres com essas características, que trazem à superfície a autoridade do homem, porque muitos homens a autoridade está abaixo, está muito embaixo, e por causa de uma mulher visionária, hoje o homem é visto no meio social. Então, quando a Bíblia fala que uma mulher sábia faz do seu marido um rei, está a dizer uma mulher sábia que tem um marido tolo, que tem um marido burro, que tem um marido que não tem visão. Ela vai trabalhar para que o seu marido seja elevado. Mas tem aqueles casos também de mulheres que arruinam o marido sábio. Com certeza tem. Pois é. Tem, mas isso não apaga, não é o papel da mulher. O papel da mulher, e segundo a Bíblia, o papel da mulher não é estar atrás do homem, é estar ao lado. A Bíblia está a dizer que Deus fez a mulher uma adjudora para estar como diante do marido. Sabe o que é estar como diante? Estar como diante é estar na mesma linha de partida. Ok, tá bom, tá certo. Defendes uma coisa, profeta Baltazar. Pastor. Pastor. O pastor Baltazar defende que os profetas não podem comer à mesma mesa que o presidente. Olha, eu defendo. E isso acontece no nosso país. Por quê? Por causa da ganância, a gana. Quando um homem de Deus começa a abrir ministério, abre ministério ou prega, segundo os interesses ou os bens material, ele cai no pecado da luxúria e vai andar segundo a vontade dessa terra. E aqui no nosso país nós temos muitos, né? Ontem um obreiro perguntou-me: pastor, aqui no nosso país nós temos profeta da nação? Eu disse que não temos. Não temos profeta da nação. Nós temos profetas verdadeiros, nós temos homens de Deus verdadeiros, servos de Deus verdadeiros, mas profeta para a nação nós não temos. Porque os profetas que podiam ser para a nação hoje foram corrompidos pelo sistema do país, pelo sistema do partido. Porque nós temos Quem são os profetas que eram para a nação e que foram corrompidos? Olha, convém, não citar aqui nomes, mas na minha abordagem, e para quem conhece... Mas o pastor já falou, senão todos vão se rever nisso. Depois pode ser problema para o pastor. Quais são? Diga quais são, para que os que estão a se rever depois saiam disso. Quais são? Não, mas não é necessário citar, não é necessário falar os nomes. Convém mesmo, segundo a minha abordagem, vão se identificar. E quem tem visão também vai perceber que não, olha, o irmão fulano falava sobre... Ok. Aqui no nosso país nós não temos. Porque um profeta de Deus, ele não senta na mesa dos corruptos. O que nós vimos aqui... tempos atrás, houve uma atividade numa igreja que está no Golfo 2, uma igreja grande, uma igreja tradicional, onde estavam os homens do governo e alguns líderes reverendos estavam a se tratar em um assunto e que eu, olhando naquela abordagem, naquela atividade, e fui vendo outras atividades que têm surgido no nosso país. É lamentável. É lamentável por quê? Porque nós temos um sistema de governo aqui no nosso país
que controla tudo. E um dos pontos principais que o sistema do nosso governo, o sistema governamental do nosso país, um dos pontos principais, das áreas principais dos seus interesses é a igreja. Por quê? Por quê? Porque a igreja tem uma visão muito diferente do mundo. O pastor tem uma visão muito diferente do mundo, que segundo a vontade de Deus, em uma área, em um lugar, em um local, não é? O pastor, com a graça, ele tem a capacidade de mover a sociedade. E essa sociedade, de um ponto político, que está dentro das mãos do partido, do poder, se sente ameaçado. Por exemplo, eu na minha igreja, não é? Ou na igreja que eu dirijo, eu proibi os líderes a orarem a favor dos dirigentes deste país. Por que são filhos de Deus? Não, não são filhos de Deus. Os dirigentes angolanos não são filhos de Deus? Não, não são filhos de Deus. Por que você diz isso, pastor? Se veja pelas obras. O nosso país está a viver um clima infernal. E muitos dos nossos irmãos profetas, pastores, que são verdadeiros, não estou falando dos falsos, que são verdadeiros por causa do prêmio, venderam a dignidade da igreja, estão a vender prêmio. Referir dinheiro. Não só dinheiro. Não só dinheiro. Olha, nós temos um sistema político muito satânico, que muitos dos nossos irmãos pastores conhecem, mas por conta da expansão, ele quer um espaço, quer se sentir livre, quer se sentir acomodado, e essa acomodação está centralizada no sistema, então ele vai ceder, vai vender o ouro ao bandido. Okay. Aqui, por exemplo, no nosso país, não é, falando, a pergunta que fizeste, né, falando de verdadeiros profetas, nós não temos. Ou tipo, profeta para a nação, nós não temos. Um profeta verdadeiro não senta na mesa dos corruptos. E a nossa direção política está totalmente na corrupção. Mas qual é o homem de Deus que vai chegar diretamente e falar assim para o presidente João Lourenço? Olha, presidente João Lourenço, nós queremos saber. Homem de Deus, um profeta tem esse direito, tem esse poder e tem essa liberdade de dizer assim: presidente João Lourenço, com todo respeito, nós queremos saber, não é, do ponto de vista político, social, espiritual, a visita do presidente norte-americano aqui. Qual é o benefício, quais são as vantagens que nós vamos ter? O profeta, o pastor, tem esse poder. Uma vez a igreja sendo parceiro do Estado, os pastores aqui em Angola têm este poder. E não fazem uso deste poder por quê? A corrupção, a ganância, o desejo do coração é que está a levar muitas igrejas de Deus, muito povo de Deus que foram escolhidos, voltar na corrupção ou voltar na perdição. Então não são profetas de Deus? Não são. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso... Como é possível um profeta de Deus ser corrompido, como você está a dizer? É isso que eu estou a dizer, a ganância. Se o prêmio que o Paulo colocar aqui na mesa falar mais alto que a minha convicção e eu me deixar levar, isso não significa que eu sou um falso profeta. Eu caí na tentação. E Jesus estava claramente nos ensinando na oração do Pai Nosso, não é? Na oração do Pai Nosso, que não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. O presidente da República, o nosso presidente da República, a direção, não é? O governo angolano, 90% dos dirigentes do nosso país estão na corrupção. E essa corrupção, o que está por detrás dessa corrupção é o diabo. Você veja os discursos, seria um pastor de Deus, homem de Deus, se não encontrar um caminho permitido, não é? Que lhe leva até a ter uma audiência com o presidente, com o ministro, com o governador, ele pode usar suas páginas, pode usar as redes sociais. Deixa-me fazer uma pergunta. Um profeta tem a capacidade de chegar até o presidente da República e dizer: presidente, se não resolver o problema do povo num prazo de 15 dias, você vai desaparecer? Tem muito mais. E consegue mesmo fazer o presidente desaparecer?
Tem muito mais. Olha só, Não, mas a consegue? igreja consegue. A igreja é uma instituição de Deus, né? Não é instituição do Mas Estado. profeta angolano ou profeta de outro Não, país? independentemente da sua nacionalidade, desde que ele seja, e ele foi mandado, e ele tem uma missão para poder manifestar a vontade e a justiça de Deus, e que muita gente, na maioria das vezes, faz confusão. A justiça de Deus não é só vista no seio do cristianismo. A justiça de Deus, quando... vamos pegar João Batista. João Batista chegou para Herodes e disse assim: como você, sendo o rei, namoras com a mulher do teu irmão? Herodes não gostou, a própria cunhada não gostou, a filha, que é Salomé, também não gostou. E a Bíblia está dizendo que no aniversário do rei Herodes, não é? A menina dançou e o rei prometeu um presente. Ali ela viu, a única coisa que a gente tem que pedir aqui é a cabeça de João Batista. Por quê? Porque todo profeta de Deus não pode ter receio e medo de enfrentar o governo. Todo governo que tem uma imagem tirano, que tem uma cadeira tirano, que tem uma imagem de infernizar uma nação, independentemente de quem esta pessoa, independentemente de qual seja a confiança deste homem, Deus sempre levanta alguém para ir falar com esse presidente, para ir falar com esse governador, para ir falar com esse ministro. O que nós no nosso país não temos. Não temos por causa de quê? Primeiro, por causa das ameaças. As barras de defesa do nosso Estado é tão letal que ou você aceita o prêmio, ou você aceita colocar a tua cabeça na bandeja. Então, nós já tivemos profetas aqui no nosso país, não no seio do cristianismo, mas no seio político. Tivemos profetas que Deus levantou. Por exemplo, o Jonas Malheiro de Souza Savimbi, né? Se está correto o nome. Eu afirmo categoricamente que foi um homem que Deus levantou. Pode aparecer pessoas dizendo que não, mas ele matou, ele fez. E daí? Quando Deus quer agir, quando Deus quer usar, ele usa quem quer, como ele bem entender. Nós tivemos profetas. E alguém pode dizer assim, mas profeta só pode ser chamado profeta se tem o dom de Deus. Eu dei um exemplo, não é? Eu expliquei no princípio. Que profeta é todo aquele que manifesta a vontade e a justiça de Deus para um indivíduo e para uma nação. Qual eram os objetivos de Savimbi dentro do confronto com... né? Qual era o objetivo que visava o interesse pessoal, os interesses familiares? Ou social? Ou... social do povo. Estás a ver, né? Por essa razão, hoje nós perdemos um quadro, perdemos um homem. Temos outros, né? Temos outros como Imperial Santana, como David Zé. Temos aí, essas pessoas defendem a nação. Dentro do cristianismo, é o papel de um profeta defender a nação. Eu vejo muitos profetas dizerem, eu sou profeta da nação, o homem da nação que Deus levantou para a nação. Não tem no nosso país. No nosso país nós temos homem de Deus, profeta de Deus, e eu respeito, bato pala, graças a Deus. Mas para a nação nós não temos. Ok. Um profeta para a nação, ele não senta na mesa dos corruptos. E nós sabemos que, né, temos muitos aí, até se for para citar nomes, só Jesus de Nazaré. Mas pronto, não sei. Está certo. Profeta Baltazar. Pastor Baltazar. Pastor Baltazar, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu deixo concernente o tema que abordamos aqui, não é? Os servos de Deus, homens de Deus, pastores, líderes religiosos. Eu peço nós estamos a viver os últimos dias dessa terra. E parecendo para alguns que não, mas é verdade, Cristo está às portas. É o tempo de nós nos revermos. Aquele que está levando a obra de Deus com os seus interesses, não é? Eu peço,
esse é o tempo de nós nos revermos. Não entregar a igreja é a instituição de Deus, não é do Estado, não é de ninguém, nem do pai de ninguém, nem da mãe de ninguém. A igreja é uma instituição de Deus. Então, uma vez sendo instituição de Deus, não é, para os irmãos servos de Deus, que têm uma audiência nas redes sociais, que têm uma certa visibilidade, sim, nas redes sociais, vamos levar o Evangelho de Cristo como deve ser, como a Bíblia nos manda. Não, isso não significa que no meio do cristianismo, nos servos de Deus, não há falha, não há debilidade, não há fraqueza, não há erros e defeitos. Mas o foco principal, Bíblia, apresentar Cristo de Gênesis a Apocalipse e apresentar o reino do céu, porque é o ponto principal de toda a igreja verdadeira. Obrigado pela sua presença na rádio, muito gosto de tê-lo aqui. Já? Obrigado. Obrigado eu, pastor Baltazar Augusto. Ouvinte, obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte, muito gosto de tê-lo também do outro lado. Foi mais uma entrevista no seu programa, na Rádio Ouvinte. Técnica e seleção musical do seu programa, Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no áudio, no microfone, Musta, filho da Maria, na realização. Boa tarde.